Olá, sejam bem-vindos ao Tejão Podcast, o Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos ouve ou nos assiste, nós agradecemos a sua audiência. Eu sou a Vanessa Brito, jornalista. Ao meu lado, na bancada desta edição do Tejão Podcast, eu tenho a colega e jornalista Terezinha Torres. Tudo bem, Terezinha? Tudo jóia. Ambas fazemos parte da equipe de assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. E nós vamos receber neste episódio a juíza Rebeca de Mendonça Lima, titular do Juizado da Infância e da Juventude Civil, para falar sobre as ações da unidade judiciária voltadas para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Vamos começar então lendo um pouco da sua trajetória, do seu currículo. Rebeca de Mendonça Lima nasceu em Manaus. Em 1992, ingressou no curso de Direito das Faculdades Integradas Cândido Mendes, Unidade Ipanema, no Rio de Janeiro, onde graduou-se em janeiro de 1996. Especializou-se em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Federal do Amazonas, em 1997. No mesmo ano, prestou concurso para a magistratura, sendo aprovada em primeiro lugar, juntamente com outro colega, e pelo critério de desempate em razão da idade, ficou em segundo lugar no certame. Em maio de 1998, foi empossada no cargo de juíza substituta de carreira do Tribunal de Justiça do Amazonas, sendo nomeada para atuar na comarca de Nova Olinda do Norte, onde assumiu também a função de juíza eleitoral da 28ª Zona, presidindo as eleições municipais daquele ano. Em 2002, foi removida por merecimento para o Rio Preto da Eva, onde assumiu também a função de juiz eleitoral da 52ª Zona. E em novembro de 2006, foi promovida por merecimento para Manaus, assumindo a titularidade do 9º Juizado Especial Cível. Em junho de 2011, foi removida por merecimento para o Juizado da Infância e da Juventude Civil de Manaus, onde permanece até esta data. Cumulativamente, atuou em várias outras unidades judiciárias da capital, como o Juizado da Infância e da Juventude Infracional, na Vara de Execução de Medidas Socioeducativas e a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Compôs a Comissão de Segurança Integrada para Grandes Eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas, e o Grupo de Trabalho da Justiça Itinerante Conjunta Amazonas-Roraima, na terra indígena Waimiri-Atruari, além de integrar a turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais por 3 biênios. Na capital, atuou como juíza da 31ª e da 58ª Zona Eleitoral e integrou a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral nas eleições de 2018. De abril de 2013 a novembro de 2019, exerceu a função de coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. À frente da COIGE, desenvolveu vários projetos voltados ao público infanto-juvenil, destacando-se o projeto de adoção tardia pioneiro na região norte, o Encontrar Alguém, que divulga de forma responsável as imagens de crianças e adolescentes de difícil colocação em família substituta para fins de adoção. O projeto Legal Tô Documentado, que emite carteira de identidade e CPF de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente ou em cumprimento de medida socioeducativa. Os projetos de qualificação e preparação de adolescentes, Reconstruindo Caminhos, em parceria com a Assembleia Legislativa do Amazonas, o projeto Uma Nova Escolha, em parceria com a Câmara Municipal de Manaus, e o projeto do Juizado da Infância e Juventude Civil de Manaus, Acolhendo Vidas, de entrega voluntária de bebês à adoção. Atualmente é coordenadora estadual e membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, a ABRAMIGE, e primeira secretária do Fórum Nacional da Justiça Protetiva, o FONAJUP. É mestranda em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP, formadora e tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM,
e da Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, a ESMAM. E, a partir de 28 de setembro de 2023, a convite do ministro Luiz Roberto Barroso, passará a atuar como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, no biênio de 2023 a 2025, na gestão do ministro, que nesse mesmo período será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Juíza Rebeca Mendonça, seja bem-vinda. Em nome de todos da nossa equipe, eu agradeço por ter aceitado o convite para participar do nosso Tejão Podcast. Eu que agradeço, também é uma felicidade, uma alegria. Quero parabenizar, o Tribunal de Justiça por ter criado esse podcast, que eu acho muito importante para facilitar a comunicação do Poder Judiciário com a população. Sim, com certeza. Doutora, então nós vamos começar a nossa breve entrevista. Doutora Rebeca, nós gostaríamos que a senhora iniciasse sua participação aqui no Tejão Podcast com uma rápida explicação sobre o funcionamento do Juizado da Infância e Juventude Civil. Quais os principais temas que são de competência dessa unidade judiciária? Então, a Vara da Infância e da Juventude Civil é uma vara protetiva. Portanto, ela tem competência para tratar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social. De maneira geral, todas as crianças e adolescentes da cidade de Manaus que se encontram com os seus direitos violados. Então, isso compreende uma série de ações. Por exemplo, as medidas de proteção, que são aquelas justamente para atender, para cuidar das crianças que foram vítimas de maus tratos, de abuso sexual, de abandono, criança que está, por exemplo, numa situação muito grande de vulnerabilidade, por exemplo, sem comida, sem alimentação, sem estudo, crianças que estão ali no meio de brigas familiares também. Então, assim, e essas são as medidas de proteção. Nós temos também mandados de segurança, nós temos ações civis públicas, que são aquelas que visam garantir todos os direitos constitucionais previstos no artigo 227 da Constituição e que dizem respeito ao direito de toda criança e adolescente de estudar, de ter lazer, de ter educação, de ter saúde, de ter acesso à cultura, de ser prioridade, em tudo. Então, assim, essas ações civis públicas, elas são muito importantes porque aí elas trabalham com o coletivo. Nós temos também ações de guarda, nós temos as habilitações para adoção e nós temos o que eu costumo dizer que é o lado bonito do juizado, que são as ações de adoção. Então, assim, é uma gama. Quando eu fui removida para lá, eu achei que só tinha esse lado bonito, as ações de adoção, mas na verdade não. Só que acaba sendo um equilíbrio, entre as coisas ruins e as coisas boas. Doutora, a senhora tem 25 anos de magistratura, mais ou menos? Sim. Isso, 12 anos deles dedicados a juizado da infância e da juventude, quer dizer, é uma longa trajetória, uma larga experiência nessa área, dessa posição que eu diria que é uma posição privilegiada, na sua percepção, falta muita coisa para que a gente assista à efetiva implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano completou 33 anos de vigência? Falta sim, Terezinha. Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente uma das legislações mais avançadas no que diz respeito ao direito da infância e da juventude do mundo. Então, assim, é uma verdadeira... o ECA, ele sistematizou todos os direitos que a Constituição Federal dispôs ali para a criança e para o adolescente. Então, ele foi e pormenorizou cada direito e de que forma que esse direito ele poderia ser viabilizado. Infelizmente, apesar dos 33 anos, ainda falta assim, muito a avançarmos. Não só em relação às políticas públicas, nós sabemos que existem, mas a criança, por exemplo, ela tem prioridade em ter os recursos destinados para a sua finalidade, ela teria prioridade de atendimento em qualquer lugar, ela teria prioridade na elaboração e na execução de projetos, e nada disso acontece. Não acontece nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal, e eu posso até dizer, nem mesmo no âmbito do Poder Judiciário.
mas assim, temos, né, muito, já conquistamos muito, mas se a gente olha para o que tem ali no ECA, para tudo aquilo que está previsto, ainda tem muito para ser feito. As nossas especificidades de Estado, né, esse nosso Estado com características tão, né, suas, você não acha que tem um complicador ainda em relação à implementação dessas políticas? Com certeza, né? O Amazonas ele é um estado peculiar, não é? Não se, no máximo, eu acho que a gente pode comparar em termos de geografia, comparar. Mas assim, o Pará tem várias cidades que são, né, cujo acesso é por estrada, o que não é o nosso caso. Então não tenho dúvidas, né? Aqui tudo para a gente é mais difícil, desde a internet, o acesso à justiça, tudo demora para chegar no interior do estado. Isso era uma preocupação que eu tinha muito grande quando eu estava à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, para que a gente conseguisse estender, né, algumas ações para o interior, para que a população do nosso interior fosse efetivamente atendida pelo Poder Judiciário, pelo menos, né, em relação às crianças e adolescentes, mas é muito difícil. Agora, doutora, ainda há pouco a gente leu no seu currículo, citando alguns projetos, né, que a senhora desenvolveu nesses 12 anos de atuação, tanto no juizado como na Coordenadoria da Infância e da Juventude. E nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre o projeto Encontrar Alguém, né, que ele foi aprovado pelo Pleno do TEJAN em maio de 2018, e ele teve seu lançamento oficial em julho daquele ano, né? E havia lá no início uma preocupação muito grande, né, com a metodologia que seria utilizada no Encontrar Alguém, de divulgar a imagem dessas crianças em situação de acolhimento, né, em situação... essas crianças que moram nos abrigos, né, e tudo mais. E passaram-se 5 anos do lançamento desse projeto. A senhora acredita que foi uma aposta acertada de ter investido nesse projeto de divulgação dessas crianças que precisam também ganhar um lar, uma nova família? O Encontrar Alguém foi um desafio, né? Um desafio, mas também foi uma aposta pessoal, porque, assim, eu, com aquela altura, eu ainda não tinha nem 10 anos no juizado, mas tinha crianças e adolescentes que estavam crescendo. Cada vez que eu voltava no abrigo para fazer audiência concentrada, elas vinham me perguntar: tia, quando é que você vai conseguir uma família para mim? Então isso era algo que me tocava bastante, me toca até hoje, não é? E me angustia também. Então eu conversando, né, o Encontrar Alguém não é um projeto inédito, eu conversando em viagens, né, com reuniões da coordenadoria, eu conversando com 2 colegas que já estavam com projetos semelhantes no Espírito Santo e em Pernambuco, e eu lembro que eu perguntei para o colega: mas e essas crianças? E se elas não conseguirem ninguém? Aí ele falou assim para mim: o não, elas já têm, Rebeca. Aí eu pensei, realmente, o não elas já têm, que é essa foi negado a elas, né, uma vida em família. Então elas estão ali no abrigo, então o não elas já têm, né? Então acho que era uma missão, né, assim, minha, não só minha, também de todos que estavam ali na Coordenadoria da Infância, para que a gente criasse esse projeto. E uma vez que nós criamos o projeto, eu queria que o Tribunal de Justiça, à época, era o desembargador Pascarelli, o presidente, e assim, ele foi uma pessoa que incentivou muito todos os projetos da coordenadoria. Não só incentivou, como apoiou e ajudou a que fossem executados, né? Então, assim, eu pedi para ele: olha, eu gostaria de levar esse projeto para o pleno do tribunal, para que não seja só uma decisão minha, mas que o próprio tribunal todo se envolva. E aí eu fui para o pleno, para uma sessão, né, do pleno, e defendi o projeto. De fato, não foi uma unanimidade, porque havia aquela preocupação com a exposição das crianças, e é uma preocupação que eu entendo também, né, que era um risco que a gente iria correr. Só que eu achei melhor, né, correr esse risco. E aí, assim, a preocupação era já: essas crianças vão ser expostas a pedófilos, a imagem delas, como é que vai ser. Mas, felizmente, eu tive o apoio da maioria e nós conseguimos lançar em julho de 2018. Então, de lá para cá, 51 crianças, entre crianças e adolescentes, grupos de irmãos, assim, nós tivemos 10 grupos de irmãos, um grupo de 5 irmãos, um grupo de 6 irmãos,
um grupo de 3 irmãos, uma criança que ela tem autismo e hidrocefalia, várias situações, porque é um projeto que ele se destina exatamente para crianças e adolescentes que estão crescendo no abrigo por conta de alguma deficiência, por conta da idade avançada ou porque são grupos de irmãos. Então, isso tudo são fatores que complicam, não é, a escolha, não é, para elas serem adotadas. A gente tem um caso de um menino que cresceu no abrigo e era um desses casos que todo ano, tia, cadê minha família? E assim, hoje ele é um cidadão francês. Ainda ontem eu recebi a foto dele, ele já está estudando, já foi naturalizado francês. Isso para mim é motivo de muita felicidade, porque assim, ele não queria, ele tinha vergonha de participar, porque ele não queria que no colégio os colegas soubessem que ele morava em abrigo. Só que quando ele viu os colegas gravando o vídeo, os colegas de abrigo, ele resolveu gravar. E ele foi o primeiro, foi um dos primeiros. Então, assim, valeu muito a pena, assim. Depois, outros projetos foram surgindo aqui na região norte, mas o Encontrar Alguém foi o pioneiro. A senhora acredita que desses 5 anos, né, houve um resultado positivo? Mais de 51 crianças participaram do projeto. E justamente essas crianças que têm uma dificuldade, crianças e adolescentes no caso, né, que têm uma dificuldade maior de serem adotados, né, por conta de serem grupos de irmãos, por conta da questão da adoção tardia. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho dessa dinâmica do Encontrar Alguém para esses grupos específicos, né? Na verdade, Encontrar Alguém a gente fez direcionando para uma determinada faixa etária, de uma determinada faixa etária para cima. Por quê? Justamente porque crianças de até 4 anos, por exemplo, elas são mais fáceis de serem inseridas em famílias substitutas, ou seja, de serem adotadas. Então, basta você ver que esse número, hoje nós temos, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, cerca de 4.500 crianças que estão ali no cadastro esperando para serem adotadas. Sendo que dessas crianças, o número mínimo são de crianças menores de 3 anos, que é o número mais procurado, né? A faixa etária mais procurada por todos. Então, assim, nós temos, por exemplo, cerca de 35.600 adultos que estão habilitados no SNA esperando para adotarem uma criança. Então, para você ver, já era para ter, né? 4.500 crianças e 35.000, então já dava para todo mundo ter sido adotado. Só que, na verdade, esse número não fecha justamente por isso, porque todo mundo quer bebê. E o Encontrar Alguém, ele ajudou também a gente a desmistificar um pouco isso, essa questão de só serve para ser adotado quem é bebê. Então, assim, para chamar um pouco a atenção da sociedade para essas crianças que estão ali. E nós conseguimos, de fato, porque muitas pessoas chegaram nos abrigos, ou chegam até os abrigos, porque veem as imagens ou as fotos, e elas se encantam pela criança. Então, até elas mudam, na própria habilitação, no próprio cadastro, elas mudam a faixa etária. Então, isso também ajudou, não é, a gente fechar essa conta. Hoje, aqui em Manaus, nós temos 52 crianças e adolescentes prontas para serem adotadas e 172 172 adultos habilitados. Mesmo assim, ainda há essa procura. Apesar de que, desde a pandemia, nós tivemos um número expressivo de abandono de bebês na cidade. Então, quando isso acontece, né, que é noticiado pela imprensa, a gente consegue resgatar essa criança, ou quando a gente não localiza a família, a gente consegue, então, inseri-la no SNA e aí a fila anda mais rápido, né? E que nos ajuda também ao nosso projeto de entrega voluntária. Pois é, doutora, eu acho que é um bom momento para a gente falar aqui da nossa próxima pauta, que é justamente o Acolhendo Vidas, né? E aí nós vamos falar daquelas mulheres grávidas que decidem, né, entregar o filho à adoção. É uma situação ali que muita gente tem, inclusive, dúvida. Isso é legal? Existe uma forma de fazer isso legalmente, né? Então, eu queria que a senhora explicasse, né, como funciona, qual é a dinâmica do projeto Acolhendo Vidas e como é que ele está hoje, quais são os resultados dele. O Acolhendo Vidas, ele tem 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano. É um programa que ele surgiu em razão da demanda que o Serviço Social do Juizado
encontrava com mulheres grávidas que chegavam até a vara querendo saber informações de como fazer para entregar o seu filho para alguma pessoa que estava acompanhando. Né? Então, assim, em razão dessa demanda, foi criado o Acolhendo Vidas. De como é que ele funciona? A gente trabalha em conjunto com a rede de proteção, as portas de entrada são as unidades básicas de saúde, onde é feito o pré-natal. Ali, quando a mulher ela verbaliza, não é, durante o seu pré-natal, que ela deseja entregar o seu filho, que ela não quer, que aquela gravidez não foi planejada, ou por qualquer outro motivo, a própria unidade básica de saúde entra em contato com o serviço social do juizado e aí nós fazemos, então, esse acolhimento dessa mulher. De que forma? Acompanhando essa mulher, se ela ainda está no início da gestação, acompanhando a gestação, orientando. Muitas mulheres, olha, nós já atendemos mais de 100 mulheres em 10 anos. Dessas 100 mulheres, 40 crianças foram para adoção. O restante, as mulheres desistiram. Por quê? Porque, na verdade, o que elas precisavam era de uma orientação, não é, de uma inserção em algum programa assistencial do governo. E elas, muitas vezes, por falta de informação, de orientação, elas acabavam abrindo mão da maternidade. Mas é importante a gente dizer que o próprio ECA, ele traz essa possibilidade da mãe que não quer exercer a maternidade, que ela pode fazer essa entrega voluntária, desde que seja para a Justiça da Infância e da Juventude. Então, o Acolhendo Vidas, né, na verdade, ele faz o que o próprio ECA já diz há muito tempo. E essa mulher, é importante a gente colocar que se ela quiser manter o sigilo sobre essa entrega, ela tem todo o direito. Então, nós colocamos o processo sob sigilo, o processo já é segredo de justiça, naturalmente, mas neste caso, ele se torna sigiloso também em razão desse pedido da mulher. Então, se ela quiser isso, a gente não entra em contato nem mesmo com o pai da criança, se for indicado, ou até mesmo com a família materna. Então, se ela diz, olha, eu não quero, a gente respeita e nós temos essa obrigação de acolhê-la. E isso, infelizmente, a gente ainda vê aqui, pelo menos em Manaus, muitos casos de crianças que ainda são cooptadas, de mulheres que são cooptadas nas maternidades para entregarem a criança para terceiros. Nós temos casos parecidos com a da atriz Clara Castanho, de mulher que nos procurou, que nós estávamos acompanhando, na hora que ela foi ter o filho, ela ficou sendo pressionada a amamentar a criança, mesmo ela não querendo ficar com a criança, então ela foi obrigada a amamentar a criança, passou pelo maior constrangimento. Isso, na verdade, é uma violência obstétrica. Teve médico que tirou foto do bebê, fez circular a foto do bebê. Então, assim, foi muito difícil, ainda é muito difícil para a gente, porque, assim, aqui, principalmente na região norte, a cultura de você pegar o filho de uma terceira pessoa para adotar ainda é muito grande, né? Então, assim, a gente precisa ainda melhorar muito isso. E é uma violência obstétrica, não é, que é feita, infelizmente, ali dentro da maternidade. Doutora, e essa criança que a mulher, né, por razões as mais diversas, como a gente mencionou, decide fazer a entrega à adoção, essa criança ela vai para o Cadastro Nacional de Adoção, essa criança ela já sai dali com uma família definida para o seu novo lar. Como é mais ou menos essa dinâmica? É importante você ter me perguntado isso, Terezinha, porque nós respeitamos o estado corporal da mulher, porque ela pode se arrepender depois, ela tem 10 dias para se arrepender e nós temos que respeitar esse arrependimento dela. Doutora, em relação falando ainda da adoção, antes de a gente partir para a próxima pergunta, sei que a gente reforça bastante, né, o procedimento, né, da adoção. Eu queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre o procedimento para quem gostaria de adotar, né, uma criança, qual é o passo a passo, onde que ela tem que ir, quem ela tem que falar, é direto no juizado? Então, a pessoa que deseja adotar, ela pode, em princípio, acessar o site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ela tem uma aba Adoção e lá tem uma aba para ela fazer o pré-cadastro. É um pré-cadastro à adoção. Ali ela vai colocar os dados pessoais dela e ela vai colocar assim, por exemplo, ela vai indicar o sexo da criança, faixa etária, qual o tom de pele, não é, que ela deseja, se ela tem alguns estados que ela tem preferência por essa criança.
E nesse pré-cadastro vai ser gerado um protocolo. Então, ela tem um prazo de 30 dias para ajuizar esse pedido de habilitação na vara da infância da sua cidade. Vai, então, ajuizando, aí começa esse processo de habilitação. Mudando um pouquinho de assunto, a partir do dia 28 desse mês, como a gente já mencionou aqui, a convite do ministro Luiz Roberto Barroso, a senhora passará a atuar como juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, no biênio de 2023 a 2025. E nesse mesmo período, o ministro será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que estão as suas expectativas para essa nova missão? É diferente do que a senhora já faz há 12 anos? Como é que está essa sua preparação, né? Os preparativos e também a expectativa para esse novo desafio? Bom, eu recebi com muita felicidade o convite, não foi algo totalmente inesperado, né? Eu nunca tive sequer esse pensamento, esse desejo, essa ambição. Eu gosto muito, graças a Deus, eu sou muito feliz fazendo o trabalho que eu faço na minha vara, então eu acho que justamente por fazer um trabalho com amor e com dedicação, isso acabou chamando a atenção, né? Então, assim, eu recebi com muita felicidade, também um pouco, né, de preocupação, meu Deus, porque eu sou a única, na verdade, eu sou a única da região, a única juíza estadual da região norte que vai assessorar o ministro ali no CNJ. Nós temos outros colegas, mas, por exemplo, trabalhistas, né, do Pará, uma federal, do Amapá, mas assim, estadual, eu sou a única da região norte. Então, isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, eu fico feliz também porque eu vou ser uma voz da região norte, né? Das nossas dificuldades, das nossas peculiaridades. E assim, eu sempre, né, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou sempre levantar a nossa bandeira. Porque nós somos diferentes, né? Nós somos uma região mais distante, uma região um pouco mais precária. Os números também da região norte, eu soube também isso. Que uma das coisas que pesou para o convite foi que nós precisamos melhorar um pouco a política de atendimento para as crianças e adolescentes aqui na região norte. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para mim. Então, assim, eu espero poder ajudar a região norte, eu espero poder ajudar o meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Amazonas, né? Porque, acima de tudo, é minha primeira casa, né? Então, assim, eu espero corresponder às expectativas das pessoas que vêm falar comigo, que vêm me parabenizar. Né? Assim, é algo muito novo e, como eu falei, inesperado. Muito obrigada, doutora. E o Tejam Podcast vai chegando ao fim neste episódio, mas a temporada de 2023 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre as ações do Judiciário Estadual. E não esqueça, todos os episódios do Tejam Podcast estão disponíveis no nosso canal no YouTube, nas principais plataformas de streaming e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo Tejam Podcast, eu aguardo você!